Se ele tiver 5% de teor alcoólico, desses 5%, 45% ainda vai estar ali. Entendeu? Então é um assunto muito sério. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sempre gosto de dar as boas-vindas, porque eu não sei se é a primeira vez que você está chegando aqui no meu canal. E mesmo que não for, né? Sempre é bom ser recebido com carinho, ser recebido assim com entusiasmo, com amor, com calor, não é verdade? Então agradeço a você por estar aqui comigo mais uma vez, consumindo o meu conteúdo, que eu sempre procuro trazer com bastante qualidade, né? O vídeo de hoje, eu tô até assim meio sisuda, mas não é nada. Eu vou falar sobre um assunto muito sério, que é sobre a responsabilidade de nós que somos cozinheiros, confeiteiros, culinaristas, que trabalhamos com alimentação, com chocolate, não deixa de ser um alimento, obviamente, né? Com doces e afins, que trabalhamos com a cozinha, que fazemos da cozinha o nosso meio de sustento, né? O nosso trabalho, a nossa arte. Então, tem algumas coisas que são óbvias, mas que precisam ser ditas também, porque são coisas que muitas pessoas não se atentam. Inclusive, eu estava fazendo uma breve pesquisa hoje no meu Instagram, que depois eu vou compartilhar lá. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, é @NeidePimentinhaOficial. Dá um pulinho lá e dá uma força, segue, porque tem bastante conteúdo lá também. Fica atento, sempre tem bastante coisa nos stories e tem também lá no feed, tá bom? A responsabilidade nossa, a minha responsabilidade começa principalmente quando eu estou manipulando o alimento. Mas o assunto específico de hoje é o álcool na confeitaria, tá? É o álcool nos alimentos. Esse vídeo serve tanto para você que faz aí os doces, né, os chocolates, quanto para você que faz um prato salgado e de repente usa algum tipo de ingrediente, de insumo alcoólico ali, tá? Não estamos falando das infusões alcoólicas, mas isso também entra, porque você tem que se atentar até nisso, as essências que são feitas com infusão alcoólica, tá? Qual o teor de álcool que tem ali? Álcool não evapora, gente. Álcool na comida, ele não evapora. Tem uma parte mais técnica de tudo isso aí, que se eu fosse falar aqui, dá assim dias e dias e dias de vídeos e fica uma coisa muito chata, é uma coisa técnica, mas eu vou falar assim, de um modo mais abrangente, tá? Para que vocês possam entender e para que fique claro a sua responsabilidade, porque infelizmente, até os anos 90 era muito forte a crença de que o álcool evaporava, mas foi feito um estudo aí por órgãos, né, super competentes dessa área, que chegou-se à conclusão de que não, tá? Não, sempre fica um resquício. Ai, Pimentinha, o que eu tenho a ver com isso de álcool aí? Eu coloco lá, sempre coloquei, nunca tive problema. Sim, mas depois desse vídeo eu tenho certeza que o seu pensamento em relação a isso vai mudar. Tá? Antes de começar aqui mesmo a passar o conteúdo, eu já peço a você que se você não é inscrito, não é inscrita, que você faça isso nesse momento, né? Se inscreve aí no canal, é um canal que procura sempre trazer coisas legais para você, então tem que ser valorizado. Caso você ainda não seja, faça isso nesse momento. Não esquece de ativar as notificações, clica no sininho aí, compartilha também, deixa comentário nos vídeos, eu gosto bastante de vir interagir com vocês. Pode perceber que sou eu mesma que respondo a todas as perguntas que tem aqui nos meus vídeos. Espero chegar breve aí a 1 milhão e eu vou continuar respondendo do mesmo jeito. Talvez não com a mesma rapidez, né? Que eu teria que ter aí uns 200 braços, mas vou continuar sim a responder todos vocês, tá bom? E principalmente sempre com esse carinho de vocês que sempre estão aí interagindo. Muita gente me procura inbox, manda mensagem, também eu não deixo de responder ninguém, a menos que eu não veja. Tá bom? Então, assim, o álcool na confeitaria. O que nós temos que nos atentar? Temos que sempre lembrar que a gente não cozinha para nós mesmos, né? Nós cozinhamos, isso inclui tudo dentro da cozinha, tá? Desde os doces até a cozinha quente, que é a cozinha salgada aí, tá? Então, assim, nós não cozinhamos para nós mesmos, nós cozinhamos para os clientes. Então, você normalmente vai fazer lá uma trufa boleada
disse que tem que colocar álcool, tá? Não necessariamente. Já expliquei em alguns vídeos que trufa é a mistura de chocolate real com creme de leite, tá? E o ganache é a mistura de chocolate também real com qualquer líquido, que pode ser aí o creme de leite, creme culinário, iogurte, sucos, água, inclusive, que existe o ganache de longa duração, que é feito com água, tá? A trufa também, até pode, mas a trufa em si, o ideal, creme de leite e chocolate, numa proporção diferente do ganache. Tá? Quando você tem um ganache muito duro, aí você já tem uma trufa. O duro que eu quero dizer, muito cristalizado, que daí serve para você bolear, aí você tem uma trufa. Caso contrário, ele mais fluido é um ganache. Mas os ingredientes são praticamente os mesmos, ok? Mas criou-se a lenda de que para ser trufa tem que ter um teor alcoólico, lá tem que ter uma bebida alcoólica. Não necessariamente. Como que você faz para vender uma trufa com álcool para um evangélico? Para uma pessoa que é um muçulmano, que não, eu não sei nem se o muçulmano consome chocolate, eu não me aprofundei nesse assunto, até deveria ter estudado, mas não pensei nisso. Mas suponhamos que o muçulmano consuma chocolate, acho que consome, mas ele não consome álcool. E nós que trabalhamos artesanalmente, nós não temos um rótulo. Você tem rótulo do seu produto? Eu não tenho do meu, tá? Eu trabalho artesanalmente. Porque é diferente da indústria, quando a indústria oferece um doce desse para o cliente, quando compra de uma indústria grande, ele vai. Eu, pelo menos, sou viciada em ler rótulo. Eu falo para vocês: vai temperar o chocolate? Leia o rótulo. Vai fazer alguma coisa? Leia o rótulo, porque ali tem todas as especificações e informações que você precisa sobre aquele produto. Então, no rótulo dos industrializados, necessariamente ele é obrigado a falar ali se tem algum teor alcoólico, qualquer tipo de bebida que ele colocou ali naquele produto. Nós já não temos o rótulo para dar essa segurança para o cliente. Então, muitas pessoas acreditam que você não tem que informar o seu cliente que tem álcool naquele produto. Mas você está enganado, você está totalmente enganada. Você tem que avisar, sim, sempre, por menor quantidade que vá de álcool na sua preparação. Você tem obrigação moral, legal, de informar o seu cliente. Pimentinha, você é muito chata. Sim, eu não passo pano para coisa errada na cozinha. Já errei muito, fui aprendendo, né? Não nasci sabendo, ainda estou aprendendo todos os dias, eu sempre aprendo algo novo. Eu tiro uma dica ou uma informação nova. E assim, não tem como ser de outra forma. Se você quer subir os degraus, subir de nível sempre aí na sua profissão, tá? Por que é importante que o seu cliente fique ciente? Que tem um teor alcoólico ali. Isso, mas Pimentinha, eu vou perder cliente se eu falar que eu coloquei álcool nisso aqui, porque a pessoa vai achar que está com gosto de álcool. Pode não ter o sabor do álcool ali, gente. Principalmente quem usa vodka, que ela não tem um sabor acentuado. O chocolate encobre, né? Ou cobre o sabor. Não sei se eu usei o termo correto aí, mas enfim, deu para entender, né? Você faz uma geleia e acrescenta ali um teor alcoólico, a vodka, por exemplo, que ela não tem um sabor acentuado, né? Ela fica escondida, mas o teor alcoólico dela tá ali, tá? Então, uma criança vai consumir. Muitas vezes a gente não se atenta a isso. Você molha o bolo com calda de rum. Ninguém espera que tenha álcool dentro do bolo, da calda do bolo. Certo? E daí, esse bolo tá numa festa que tem 40 pessoas lá. Você fez um bolo lá de 5 quilos, 40 pessoas vão consumir. No meio dessas 40 pessoas, tem a sua tia. Vai pegar uma fatia de bolo. Não, sua tia não, que ela é conhecida. Esquece. Um conhecido da sua tia tá lá na festa. E ela tem um tio ou um primo, tá? Um conhecido da sua tia, hein? Ele quer levar um pedacinho de bolo para casa. Aí ele pega um pedacinho desse bolo maravilhoso, que estava lindo. Você fez um bolo gostoso, hein? Um bolo floresta negra, molhado com calda de rum, com cereja, chantilly, de creme de leite fresco. O pimentão já está aqui se lambendo. Raspas de chocolate, maravilhoso. Mas você molhou com calda de rum, tá? E aí, você cortou um pedaço, deu para esse conhecido aí da sua tia, e ele pegou o pedacinho de bolo e foi levar para casa. Oi, tudo bem? Olha, você falando tudo isso falando de floresta negra. Você nem bebe. Não, por isso mesmo, faz uma florestinha negra pra mim.
Você tá querendo demais, você já pediu ovo de Páscoa, olha só ele. Você pediu ovo de Páscoa, que você, ó, se você começar a pedir muito, você vai ter que escolher uma coisa só, que você tá gordo, ó a barriga. Camisa dele virou camisa de bolinha, gente, vira de lado. Não, cadê a camisa de bolinha? Olha aí, ó, camisa de bolinha. Virou camisa de bolinha de tanto raspar a panela de brigadeiro aqui. Tá, não raspe panela de brigadeiro. Porque senão você vai ficar com uma camisa de bolinha. Tá? Você quer camisa de bolinha? Eu não quero não, a minha tá quase, mas não, tô escondendo aqui. Eu fico no aguardo. Pimentão sem rum, né? Que a gente não consome álcool. Sim, tá? Nós já fomos cachaceiros, hoje em dia nós não somos mais. Deixa eu continuar o raciocínio aqui. Pimentão. Então vamos continuar o assunto aqui. Daí essa pessoa, né, pegou esse pedaço de bolo inocentemente e levou para casa. E lá ele tem um filho que acabou de sair de uma clínica que ele é adicto do álcool. O que é adicto, Pimentinha? Dependente de alguma substância, de algo. Ele é dependente, pode ser químico, pode ser de álcool, pode ser de sexo. Tem gente que é viciado em sexo, tem gente que é viciado em pornografia, daí o gatilho dele vai ser outras coisas, obviamente, né? Mas vamos falar aqui especificamente do álcool, tá? Ele é adicto do álcool. E você, que é confeiteira, você não tem a obrigação de saber, tá certo? Mas se você avisa o teu cliente que ali dentro daquele bolo tem uma calda de rum, tá? Ela já vai ter cuidado para quem ela vai oferecer. Porque esse conhecido da sua tia, tá? Sua tia sabe que ele é dependente do álcool lá, que ele é adicto. Então daí a pessoa já ia saber, bom, esse bolo aqui tem rum, né? A calda é tal. Então, ele já saberia que ele não poderia levar, porque tem rum ali. Deu para entender? É um dominó. Obviamente que esse exemplo que eu dei pode nem ser o mais que fixe na tua cabeça, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, é um efeito dominó, tá? A responsabilidade é tua, você que está produzindo, o seu cliente não tem que saber o que tem ali dentro. Ai, mas Pimentinha, eu vou ter que estar avisando meu cliente tudo que vai dentro do meu bolo? Não, gente, você não precisa pôr na marca do leite condensado se é Piracanjuba ou se é Nestlé, não é essa a questão. A questão, nós estamos falando do álcool, tá? E é muito importante que nós nos atentamos a esse pequeno detalhe, porque isso é um gatilho enorme. Pode ser que aquela família está lá, essa pessoa passou meses dentro de uma clínica, ele está sóbrio, não tem contato nenhum com nada de álcool, uma gota é suficiente para uma recaída e acabar com uma vida. Você não acredita nisso, não? Pois então, se eu fosse você, eu iria dar uma pesquisada na internet. Pesquisa lá, álcool na confeitaria, álcool evapora, qual a porcentagem de álcool que fica nos preparos depois da receita manipulada, tá? Então, eu sugiro uma tarefinha de casa para você. Pesquise esse assunto. Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas informações e um link para que vocês possam estudar sobre o assunto e se informarem, porque é muito importante. Eu espero que esse vídeo assim viralize, que vocês compartilhem com quem vocês acham que pode ser importante essa informação, porque assim, ó, eu tenho um filho adicto de drogas, tá? Meu filho é adicto. Inclusive está internado no momento já há alguns meses. 4 meses, né, amor, que ele tá? Deve ficar mais uns 5 ou 6 meses lá ainda, tá? Adicção é uma doença, gente. Adicção não é falta de vergonha na cara, adicção não é falta de caráter, tá? Adicção não é falta de amor na família. Adicção é uma doença, é como um câncer. Obviamente que na adicção você teve a opção de escolher dar o primeiro trago, a primeira cheirada, o primeiro gole. Diferentemente do câncer que você não escolhe, né? Ele aparece. Mas é uma doença tal e qual. Difícil de ser extirpada, pode ser contornada, não tem cura, mas tem tratamento. Então, eu acho que é assim, enquanto confeiteira, não só por ter um filho adicto, meu filho é adicto agora há pouco tempo, né? Não é a vida inteira. E eu já sou confeiteira há mais de 30 anos, né? Cozinheira, culinarista, enfim, como eu gosto que me chamam, eu gosto de me autodenominar, né? Eu não sou chefe de cozinha, nada, eu sou uma culinarista, tá? Eu passei pela cozinha todos
esqueci agora, deu branco, tá? Todos os ramos da cozinha aí eu passei, desde o salgado até o doce mais fino, o doce mais simples também. Então, assim, eu sempre me preocupei com isso. E tem uma coisa muito importante, que eu faço recheios alcoólicos, só que os meus recheios alcoólicos, eles têm nomes alcoólicos. Olha só que legal. Então não é para você deixar de trabalhar com o álcool na sua confeitaria, deixar de utilizar, tá? Pimentinha, não é responsabilidade minha fazer um bolo e saber que o cachorro do papagaio, do cocô, do cavalo, do mosquito, da vizinha lá vai consumir. É responsabilidade sua, sim, avisar o seu cliente que naquele produto contém álcool, por menor que seja o teor. Isso sim, porque daí você vai dormir com a cabeça tranquila. Porque um dia, Pimentinha, eu sou confeiteira há 20 anos, nunca ouvi falar disso. Eu sei, a grande maioria nunca ouviu falar, tá? Porque normalmente as pessoas pegam as receitas e simplesmente reproduzem, elas não vão estudar, sabe? Elas não vão se informar. Elas não vão ver o porquê que tem que colocar o rum, ou se dá para você trocar o rum por um aroma natural de, sei lá, abacaxi reduzido, caramelado, sabe? É muito mais fácil você pegar e reproduzir. Dá menos trabalho, sim, mas é sua responsabilidade, onde fica? E o seu conhecimento? Conhecimento é poder, gente, conhecimento é liberdade, tá? E eu quis abordar esse assunto também por um outro fator, né? Aconteceu de fato, não faz muito tempo, pouquíssimo tempo mesmo, com uma conhecida minha. Ela sempre comprava bolo comigo e ela mudou de cidade, tá? Mudou de cidade e não dava mais para ela comprar bolo. Então, quando ela vem visitar os parentes aqui em Taubaté, ela consome bolo meu, pede sempre com antecedência. E ela tá morando, se eu não me engano, não lembro agora. Hoje a cabeça tá ruim. Assunto sério me tira um pouco do sério. Eu fico muito focada, tá? Então, ela é no interior de São Paulo, não sei se é pro lado de Sorocaba, Piracicaba, acho que é Piracicaba. E ela pediu um bolo de uma confeiteira e o bolo era trufado e na trufa, infelizmente, a pessoa colocou álcool. E ela tem justamente lá uma pessoa da família, eu não vou falar aqui quem que é, enfim. Tem uma pessoa da família que convive com ela, que é adicto há muitos anos, e a pessoa já está limpa há bastante tempo, né? E ela, quando ela cortou o bolo, que ela comeu um pedaço, ela viu que tinha alguma coisa alcoólica, estava pronunciado, levemente pronunciado, mas como ela é totalmente avessa a consumir álcool, depois de ter passado por vários problemas pessoais por causa da adicção dessa pessoa da família dela, ela notou e ela quis, né, escondeu o bolo meio que assim, não teve como. Num determinado momento ela não estava perto da mesa, ela me contando toda essa história, eu estou resumindo para vocês. Foi uma tragédia grega, tá? A pessoa veio até uma outra pessoa que estava cortando o bolo, porque ela era anfitriã, né? Ela cortou, comeu um pedaço e foi receber as pessoas, continua lá conversando e tal. E esse ser que é adicto veio até a mesa e pegou um pedaço de bolo e comeu. Ele comeu um pedaço de bolo e não se contentou, porque já fez o quê? Ligou o gatilho cerebral dele. Na hora que aquela gotinha de álcool que tinha naquela trufa no meio de um bolo caiu no organismo dele, ligou o alerta, entendeu? E ligou, ele ficou o quê? Louco, consternado. E aí ele começou a comer bolo. Toda hora ele queria, o bolo estava acabando e ele lá querendo comer bolo, porque dentro do bolo tinha o quê? O que ele queria, que ele estava sem há muito tempo. Essa pessoa passou mal, foi parar no hospital, teve crise depois porque ele queria mais álcool, porque daí o organismo, o nosso cérebro tem memória, gente. É que nem uma pessoa que vai para academia por muito tempo, né? Ela vai na academia, ela treina os músculos, né? E fica toda musculosa. De repente, por um acaso do destino, ou ela vai morar num local onde não tem uma academia para treinar, ou ela entrou numa depressão e perdeu a vontade de ir treinar, ou simplesmente ela não tem mais dinheiro para pagar a academia e para de ir.
O que que vai acontecer? Os músculos vão murchar, ela vai ficar mais fraquinha, né? Vai perder toda aquela forma. Porém, mesmo depois de 1 ou 2 anos, quando ela voltar a treinar de novo, ela vai conseguir pegar músculos muito mais fácil do que uma pessoa que vai começar, que nunca treinou. Sabe por quê? Porque é a memória muscular, é a mesma coisa no nosso cérebro. Quando você é adicto de droga ou do álcool, e você fica limpo por um tempo, você não pode mais ter contato com o álcool. Porque quando você tem esse contato, por mínimo que seja um cisco, é o gatilho. E esse gatilho, em muitas pessoas, é só o gatilho e a pessoa consegue sair de boa, mas ela tem que estar muito centrada, o que não é, infelizmente, a realidade da maioria das pessoas que são adictos. Tá? Então é responsabilidade sua, sim, avisar o teu cliente, porque se essa confeiteira tivesse avisado ela que ia álcool nessa trufa, ela nunca teria encomendado o bolo. Então esse assunto de hoje é pertinente, sim, é super importante, sim, tá? Embora pareça que é uma grande bobeira, mas não é. É importantíssimo. O álcool não evapora dos alimentos. Inclusive, eu tenho um dado aqui, ó. O álcool flambado, sabe aquele que você flamba no fogo? Que você queima? Não queima tudo. Ele fica 75% ainda do volume dele fica na... Sim, ele não queima todo. Não evapora. Então. Não, claro que não. O álcool não evapora. Ah, menos você deixa no sol sozinho lá é outra coisa. Estamos falando aqui do álcool misturado com alguma outra coisa para você usar nas suas receitas. Não vem a pimentinha, tá mentindo porque álcool evapora assim. Claro, se você pôr no sol, deixar ele aberto ali, ele vai evaporar. É outra coisa. Estamos falando ele misturado, tá? Sendo um agregador de valor na sua receita. Ele sem calor, por exemplo, misturado na trufa, ele fica 70% ativo. 70% do teor alcoólico. Obviamente que tem bebidas que têm maior teor alcoólico e outras menor. Tem bebidas que têm só 5%, outras têm 85%. Eu não sei quais são exatamente, mas eu estudei para estar aqui falando isso para vocês e já estudei há algum tempo, ok? Tem bebidas que vão de 5% até 85%. Eu creio que essas maiores são as bebidas destiladas, né? Cerveja acho que tem 11%, né? Só que cerveja não se usa como saborizador. Inclusive os assados, sabe quando você assa algo por 25 minutos assando em temperaturas altíssimas, o álcool ainda permanece 45% lá. 45% de teor alcoólico. Se ele tiver 5% de teor alcoólico, desses 5%, 45% ainda vai estar ali. Entendeu? Então é um assunto muito sério. É um assunto mesmo, assim... Não é que é polêmico, tem que ser dito, entendeu? E eu espero que você propague essa informação. Você sabia que quando você pega ali uma comida quente e você adiciona um álcool nela, qualquer coisa alcoólica, tá? E você já retira do fogo, não deixa assim cozinhar por nem 5 minutos, também permanece 85% do volume de teor alcoólico permanece ali. Quando você vai fazer uma redução, tá? Alcoólica, você mistura água com álcool, né? E suponhamos que vai colocar açúcar aí, uma redução de vinho, uma redução de chá, mas você coloca algo alcoólico. Enquanto esse produto reduziu e se tiver umidade ali, se ele não secou totalmente, tem álcool. Sabia? Não. Pimentão. Por que tem álcool? Porque está úmido. Não evaporou. Não evapora. Se tem água e álcool, tem os dois ali. Quem garante para você que naquela umidade só tem água? Sendo que você pôs água e álcool, os dois são líquidos. Tá líquido, tem um líquido lá no fundo. Você fez uma redução, você não deixou o negócio seco, duro, esturricado. Você fez uma redução, né? Tava bem líquido, você reduziu para que ele ficasse mais cremoso, né? No ponto que você precisa. Porém, está úmido. Então, ali contém álcool e contém água. E, logicamente, a calda de açúcar. Tá? O álcool não evapora. Então, assim, é bem complicado. Ai, deixa eu terminar de contar a história lá da mulher. Foi horrível. A pessoa foi para o hospital e, infelizmente, teve uma recaída brava. Brava. Porque eu não tinha terminado a história, né, Pimentão? Não, então, ele teve uma recaída brava. E ela me ligou, nós não nos falamos sempre, nós não somos amigas íntimas, mas é uma cliente.
Normalmente os meus clientes se tornam amigos porque eu tenho todo um cuidado, um carinho com os meus clientes. Na grande maioria eu tenho cuidado e carinho com todos, mas nem todos se achegam, né? Mas eu tenho a maioria dos meus clientes se tornam meus amigos mesmo, meus seguidores e tudo mais. Então, assim, nos falamos por telefone, eu inclusive até comentei do meu filho e tal, e ela ficou triste porque ela conhece ele desde mais novo. Mas eu falei, não, ele vai sair dessa tal. E como essa pessoa também da família dela que eu falei, e ela falou assim, é muita irresponsabilidade. Eu falei, então, aí eu quis trazer esse assunto justamente por isso, porque assim, ele não me afetou diretamente, obviamente, não na minha profissão, tudo, mas na minha cabeça sim. Porque, de repente, se essa confeiteira tivesse tido essa informação antes, ela não teria feito isso. Tá? Então, assim, gente, tenham responsabilidade, não é para deixar de trabalhar com álcool, porque os recheios alcoólicos vendem bem. Então, uma dica da pimentinha, tá? Guarda, porque essa dica vale ouro. Vai trabalhar com recheios alcoólicos, nomeia eles, porque daí o seu cliente já subentende que contém álcool ali. Eu vendo um recheio muito famoso meu, já vendo há muitos anos, principalmente na Páscoa. Eu não trabalho com ele dentro de bolo. Pelo menos nunca trabalhei, tá? Mas geralmente eu trabalho na Páscoa, dentro dos ovos, dentro das barras, das super barras também, que é a trufa de champanhe. Antes eu usava o termo trufa belga de champanhe, porque eu usava o creme Carte d'Or da Callebaut, que hoje em dia tá, nem sei se ainda existe aqui no Brasil, até onde eu usava, alguns anos atrás, custava quase R$ 500, entre 400 e R$ 500 um balde de 4 quilos e alguma coisa. Vende em baldes, tá? Eu nunca gostei de comprar fracionado nas lojas por aí, porque eu não confiava. Eu gostava de comprar o balde fechado, até porque minha demanda era grande. E eu só aumentava esse Carte d'Or, né? Mas aumentava mesmo com o chocolate Callebaut, porque ele vinha um teor alcoólico muito forte, né? Eu achava muito intenso. Então eu derretia o chocolate Callebaut, fazia um bom ganache e misturava ali e fazia o meu recheio. Callebaut hoje em dia é pouco o público, né, para consumir. Então eu desenvolvi o meu recheio dessa trufa de champanhe, né? Por que trufa? Porque vai o álcool, senão seria um ganache de champanhe. E deu para entender a diferença? Nesse caso, da trufa de champanhe, tá? Porque pode existir a trufa de alcoólica ou não, vai de você e da sua responsabilidade com o seu cliente. Nesse caso da minha trufa, porque eu uso ele mais durinho, tá? E se fosse o ganache, mais creme de leite para ele ficar mais fluido. Então, eu sempre falo champanhe. Quando a pessoa escuta champanhe, ela já sabe que não é só a essência, que tem álcool ali, tá? Trufa de uísque, pô, né? De jurupinga, trufa de cachaça, ganache de cachaça, tá? Ou brasileirinho, mas você tem que deixar, e seu cliente tem que entender na hora que ele lê o seu cardápio ou que você passar essa informação que tem álcool naquela composição, gente. Tenham essa responsabilidade, assumam esse compromisso consigo mesmo e com o seu cliente, que eu tenho certeza que você não vai perder clientela, você vai conquistar, porque mais clientes ainda, porque o seu cliente vai entender e o seu futuro cliente também vai entender que você tem responsabilidade para com a saúde dele e dos entes queridos dele, tá? Porque numa festa, uma coisa é você vender uma caixinha de trufa com álcool para o seu cliente que vai consumir ali. Você conhece ele, sabe que ele não tem problema de adicção nem nada, tá? Mas se ele esquece essa caixinha de trufa lá e a moça que vai passar roupa para ele é uma adicta que está, né, vários meses aí tranquila e ela de repente vai lá e pega, ela tem liberdade na casa, pega uma trufinha e come. Tá entendendo? Olha o tamanho do problema, é muito complicado. Parece que não, né, Pimentão? O Pimentão tá ali, nossa. Mas é verdade, tá? É muito complicado. Então, nós que trabalhamos com algo que o seu cliente vai ter aquela experiência gustativa, que ele vai degustar, né? Que ele vai também compartilhar com quem ele ama, ou até com quem ele não ama, porque numa festa você não gosta de todo mundo, né? Nem todo mundo você ama alguns e gosta de outros, né? Não importa. Se é algo para ele consumir sozinho ou compartilhado. Nós que trabalhamos nesse ramo, temos que ter responsabilidade, sim. E essa responsabilidade de avisar o nosso cliente é totalmente nossa, é só nossa. E vai da sua consciência
tá? A partir de hoje, você se conscientizar disso e passar a dar essa informação para o seu cliente, tá? Na Bíblia mesmo diz que o inocente é perdoado, mas aquele que já sabe, o pecado não é perdoado não, certo? Porque enquanto você não tem a informação, tudo bem, você não tem a informação, você vai fazendo. Mas se você tem a informação e você fizer, quem que tá errado? Quem que tá, Pimentão? Quem sabe está fazendo. Não é verdade? Então, é bíblico isso, tá? O inocente, tudo é perdoado. Inocente. Inocente não quer dizer que é uma criança. Pode ser um velho, pode ser uma pessoa de meia idade, pode ser um adolescente. Desde que ele ignore o assunto, ele não tenha sido informado, ele não tenha sido esclarecido a respeito daquele assunto. Então, se ele incorre num erro naquele assunto, é perdoado. Porque a pessoa ignorava. O ignorante não é quer dizer, a pessoa é burra. Não, o ignorante é de ignorar algo sobre aquele fato específico. Então, quando alguém falar para você que você é ignorante, depende do contexto que ele está falando, ele nem está te xingando, ele está simplesmente fazendo uma constatação. Eu sou ignorante, por exemplo, em assuntos de engenharia civil. Gente, quem entende disso aí é quem vai ser pedreiro, quem vai ser empreiteiro, né? O engenheiro civil. Eu sou ignorante. Então, eu sou mesmo. Não entendo nada disso, eu ignoro. Eu desconheço o assunto, tá? Então, espero que, assim, o vídeo, não vou mais me estender no assunto, eu creio que vocês entenderam. Como eu disse, eu vou deixar na descrição do vídeo algumas informações para que vocês possam pesquisar e depois pode vir aqui no vídeo debater comigo, tá? Não esquece que se você não é inscrito, já se inscreve, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Porque vai ter informação técnica aí para a gente até poder debater o assunto. E não se esqueçam, o álcool não evapora não, tá? Na confeitaria, na culinária não. Sempre fica um resquício, tá? E para isso nós temos que ter a responsabilidade de pensar no outro, tá? Sermos empáticos. Começa por aí, tá certo? O que é, Pimentão? Uma dica do Pimentão. Não se esqueça de avisar o seu cliente que tem álcool. Contém álcool. Certo? Contém algo? Álcool. Certo? Eu bebo sim. Estou brincando. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal da Neide Pimentinha, tá bom? E assim, eu sempre digo para vocês que se você quer subir de nível na sua profissão, na confeitaria, na culinária, na chocolataria, no seu negócio de salgado aí, na sua empresa, você tem que se capacitar, tá? E se capacitar começa adquirindo conhecimento. Capacitação começa por aí, você tem que adquirir conhecimento. Porém, não adianta nada você adquirir conhecimento e não colocar em prática, tá bom? Então, a partir de hoje, você já sabe que se tiver álcool em qualquer receita que você fizer, é sua obrigação moral avisar o teu cliente. Não vai mais esquecer disso? Comenta aqui embaixo e deixa aí. Pimentinha, não vou mais esquecer. Obrigada por me avisar. Eu agora não sou mais ignorante nesse assunto. Eu já estou esclarecido, eu já estou esclarecida e eu não vou mais incorrer nesse erro. Combinado? Não esquece o que eu sempre digo, que onde existe uma vontade, existe um caminho, e acredite nisso, porque tudo começa aqui, ó, na sua cabeça. Então, se você sonha, você pode realizar, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo da Pimentinha. Tchau!